Fala galera botafoguense, uma perguntinha pra vocês aqui pra iniciar esse vídeo. Em que universo possível, no atual cenário do futebol mundial, nós poderíamos em sã consciência comparar o Botafogo com o Barcelona ou com o Manchester City? É sobre isso que eu vou falar, mas só depois da vinheta. Solta aí, Maicão! Então vamos lá, meus amigos. Primeiro, agradecer a todos vocês que fizeram com que o nosso canal chegasse aos 23 mil inscritos. Agora a conta é para 25, depois 30 e o crescimento não para. E a gente espera que o nosso Botafogo cresça junto com o canal Gigante Glorioso. Já aproveita aí, deixa um like, se inscreva no canal se está assistindo esse vídeo e não é inscrito, porque agora a gente vai falar de Botafogo, de crescimento do Botafogo e de medidas drásticas que estão sendo tomadas pelo novo CEO Jorge Braga, o CEO do Fogão. Mas eu fiz uma pergunta para vocês, galera. Em que mundo possível nós poderíamos comparar o Botafogo com o Barcelona? Hoje, jamais. Impossível. Você está vendo aí no fundo o documentário do canal Gigante Glorioso sobre o primeiro título mundial do Botafogo em 1967. Exatamente em cima do Barcelona. Nos anos 60, galera, a pergunta era o contrário, né? Em que mundo seria possível comparar o Barcelona com o Botafogo? Mas o futebol não era nem 1% de profissionalização como é hoje. O futebol era quase amador a maneira como se lidava com o futebol, né? Só que hoje o futebol mudou e muito, e já não se dá para viver só de camisa, né? Então, se antes era improvável uma comparação do Barcelona com o Botafogo nos anos 60, hoje, em 2021, a distância chega a ser abismal, né? Então, como é que o Botafogo pode começar a se reorganizar, a se reestruturar para poder competir primeiro no mercado brasileiro? Porque o Botafogo hoje não consegue competir no futebol brasileiro. A nível nacional, o Botafogo não é uma equipe mais competitiva, como já foi, né? E a nível internacional, nem se fala. Fizemos uma boa Libertadores em 2017, mas muito por acaso também, né? Meio sem planejamento, não tinha um grande craque na equipe, enfim, mas na camisa nós fomos chegando até onde deu. Mas não é um planejamento para tornar o Botafogo campeão da Libertadores. A gente não tinha esse planejamento. O planejamento era voltar para a Série A. E o Jorge Braga, que é o novo CEO do Botafogo, já anunciou medidas drásticas até o início da Série B. Então o Botafogo vai ter muita mudança. Vou pegar aqui, obrigado, na produção aqui, nosso caderninho. Obrigado, meu amigo. Primeiro, redução no número de vice-presidências. Isso é muito necessário porque as vice-presidências não são cargos especializados, não são funcionários do Botafogo, não é gente especializada que vem para ajudar. São cargos de comissão, cargos de confiança. Então eu coloco ali um camarada meu como vice-presidente de futebol, boto outro como vice-jurídico, e só cargo para a patota de dentro do Botafogo para a galera mamar. E não devolve nada em termos de resultado. Então a primeira medida desse CEO, e é uma promessa de campanha da turma que está aí, é a redução de vice-presidências. A segunda, isso deixa o torcedor um pouquinho chateado, é a extinção de algumas modalidades, né? Então nós temos modalidades esportivas no Botafogo que não são autossustentáveis. E é por isso que o basquete do Botafogo teve aí uma frente no ano passado, no início desse ano, com o Carlos Salomão, para tornar o basquete sustentável, com um plano de sócio-torcedor do basquete, com material específico do basquete, para que o basquete pudesse se sustentar sem depender de dinheiro do Botafogo, que é para o futebol, né? Então o basquete está aí na luta para se manter. O nosso vôlei já foi extinto, né? E que outras modalidades o Botafogo pode perder? O Botafogo já não tem polo aquático, o Botafogo não tem uma série de esportes que são esportes tradicionais e vencedores no nosso clube. O Botafogo trabalha com essa possibilidade de extinguir algumas modalidades esportivas, além das que já extinguiu. Nós temos também aqui uma redução no quadro de funcionários. A gente fica triste, né? Porque, poxa, mais desemprego e tal. Mas a questão é que o Botafogo não é uma instituição para empregar ninguém. O Botafogo, ele quer se tornar uma empresa. Como empresa, ele pode até empregar muitas pessoas especializadas, né? Pessoas especializadas. O Botafogo de hoje tem um número de funcionários elevadíssimo e não tem condição de pagar esses funcionários. A gente viu ano passado que nós, torcedores, ajudamos, fizemos aqui uma campanha tal, uma vaquinha online, tudo para ajudar os funcionários do Botafogo, porque o Botafogo hoje não tem condições de manter o número de funcionários que possui. E pelo que a gente ficou sabendo, pela coluna do Gilmar Ferreira, no Extra, Jornal Extra, o Botafogo pretende reduzir e demitir quase 100 funcionários.
vai reduzir drasticamente o número de funcionários dentro do clube. Ou seja, vai haver um controle rigoroso de gastos, de despesas. Tá? Esse é o primeiro passo que o Jorge Braga, que é um economista conceituado, eu sempre falo isso aqui, já ajudou na recuperação de várias empresas no mercado financeiro, várias empresas famosas aí no Brasil, como Vivo, como Oi. Então, é a primeira decisão que o Jorge Braga vai tomar da contenção de gastos. Né? Agora, de onde essa inspiração? Tá? A grande verdade é que o CEO do Botafogo tem como inspiração o processo de reconstrução do Barcelona. A gente falou no início aqui da comparação de Botafogo e Barcelona. Então, o Barcelona, mais ou menos há uns 20 anos, ali no início do século XXI, o Ferran Soriano, que foi responsável pela reconstrução do Barcelona e da transformação do Barcelona na potência mundial que é. Gente, para quem gosta de futebol, para quem conhece de história do futebol, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Para quem acha que o futebol nasceu com Gabigol, esse vídeo não é para você, né? Mas para quem conhece a história do futebol, sabe que o Barcelona, antes dessa reformulação total do Ferran Soriano, era uma equipe comum no cenário de futebol mundial. Uma grande equipe? Claro, sempre foi uma grande equipe, mas não era uma superpotência do futebol mundial como era o seu rival Real Madrid. O Real Madrid, desde os anos 50, angariava títulos continentais, mundiais, e o Barcelona não. O Barcelona foi conquistar um título europeu nos anos 90, em cima da Sampdoria. 1992, se eu não me engano. 1992 disputou a final com a Sampdoria. E perdeu, inclusive, a decisão do Mundial Interclubes para o São Paulo. Tá? E aí, anos depois, o Barcelona, depois da reforma do Ferran Soriano, já com Ronaldinho Gaúcho, perde também uma final de Mundial da FIFA para o Internacional, né, aquele gol do Gabiru, mas conquista um título europeu. Tá? E depois o Barcelona se torna uma grande potência, conquistando vários títulos europeus. Foi pela primeira vez campeão mundial da FIFA em cima do Estudiantes, né, de La Plata, 2-1, gol do Messi, inclusive, né? Então, aí a gente tem esse Barcelona superpotência. O que isso tem a ver com o Botafogo, Guilherme? E galera, tem uma obra, tem um livro do Ferran Soriano que se chama A Bola Não Entra Por Acaso, que inclusive está servindo de inspiração para o Jorge Braga, esse modelo de reformulação que o Barcelona adotou no início do século XXI, e que inclusive, galera, infelizmente a gente tem que falar, né? Ninguém é criança aqui, todo mundo é maduro, consegue perceber o óbvio, né? A gente vê o rival do Botafogo, o Flamengo, está muito à frente hoje do Botafogo. O Botafogo não consegue rivalizar mais com o Flamengo como sempre conseguiu, porque na época do Eduardo Bandeira de Melo, que foi o presidente do Flamengo no início da década passada, ele tomou como exemplo também esse modelo adotado pelo Ferran Soriano, inclusive teve consultoria do Barcelona, ele cita esse livro como um exemplo da reformulação do Flamengo, e hoje a gente está vendo que o Flamengo não é mais uma equipe que conquista um campeonato brasileiro a cada 20 anos, né? É uma equipe que está sempre conquistando títulos. E a pergunta é, a gente não quer isso para o Botafogo? O Botafogo sempre foi esse clube vencedor. Por que hoje a gente está há 26 anos sem conquistar nada de relevante? O Botafogo não consegue um título nacional desde 1995, galera. O Botafogo não consegue um título internacional, reconhecido pela FIFA, desde 1993. O Botafogo foi campeão do Teresa Herrera em 96, ok? Mas torneio festivo, importante, mas um torneio festivo. Então até quando o Botafogo vai ficar nisso, né? Então o botafoguense tem que ter a ideia de que se hoje o Botafogo vai sangrar um pouco, essa sangria é necessária. E o prazo que o próprio CEO deu para que o Botafogo possa voltar a ser competitivo no mercado nacional, e o que é ser competitivo? Tá todo ano brigando por Sul-Americana e Libertadores, sem pensar em rebaixamento, sem estar disputando Série B. Isso vai levar de 5 a 6 anos. Galera, não é muito melhor esperar 5, 6 anos com o Botafogo passando por dificuldades, uma certa sangria, mas daqui a 6 anos a gente vê o nosso Botafogo reconstruído, com menos dívidas, com uma SA, com uma empresa forte, um patrocinador master, disputando títulos, do que ficar mais 25 anos sem ver nada. Aí não tem mais torcida que aguente. Serão 50 anos sem título nacional. Aí não dá, galera. 25, 26 a gente chega até aqui, com esperança de que no máximo em 6 anos, pelo menos na próxima década, o Botafogo volte a ser Botafogo e a gente possa conversar sobre isso aí que você está vendo aí no fundo. Uma geração vitoriosa dos anos 60 que conquistava tudo o que disputava. É o sonho do botafoguense,
É a sua vontade que está assistindo esse vídeo, ver o Botafogo disputar partidas importantes, conquistar grandes títulos e renovar sua torcida. Porque a gente só renova a torcida com conquista de títulos, tá certo, galera? Então essa é a informação que a gente passa, uma informação um pouquinho mais completa, trazendo o aspecto histórico que você está acostumado aqui com a qualidade do canal Gigante Glorioso, tá certo? Fico por aqui, um grande abraço, saudações alvinegras e bom fim de semana.